Olá, sou a psicóloga Rosimeire Martins. Quero agradecer ao Padre Crispim por me convidar para participar desse projeto, para falar de alguns assuntos importantes às famílias neste tempo de desafio. Todo tempo, na verdade, ele é desafiador. Conviver um com o outro nos traz possibilidades e também alguns entraves que precisam ser resolvidos. Os problemas eles precisam ser enfrentados. Então, neste período em que nós temos que conviver mais, digamos assim, né? Que é um isolamento de um contato social maior, mas não deixa de acontecer esse contato nas nossas relações, no nosso dia a dia. Então, eu queria falar um pouco sobre as emoções. Quando nós estamos numa convivência diária, elas são um pouco mais diluídas, porque quando nós começamos a ficar bravos, você tem que sair para o trabalho, ou você tem que ir para a escola, mas agora é preciso conviver um pouco mais. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E é preciso encontrar um consenso de possibilidades aí para uma melhor convivência. Nós sabemos que as emoções, elas são aí as 5 básicas. Envolve a tristeza, a raiva, a alegria, o medo e também os afetos. Os afetos, eles podem ser tanto positivo como negativo. As emoções, elas são mobilizadas pelos sentimentos. O que é o sentimento? É o gostar ou não gostar. Esse é mais emocional, ele é da ordem subjetiva. Enquanto que as emoções, elas têm os componentes físicos. Então, você tem reações físicas de sudorese, de a boca seca, ou salivação excessiva, insônia. Quando você está com raiva, por exemplo, há toda uma transformação física, o seu olhar, a sua pele, as expressões faciais. E normalmente a gente tenta negar, e sempre tem alguém que nos denuncia. Vê que coisa interessante, você às vezes está com raiva, está bravo, tem alguma coisa que entristece seu coração, e você liga para a mãe, e aí você fala: não gosto de falar com a minha mãe quando eu tô assim, parece que ela adivinha, porque mãe tem essa sensibilidade de estar nos ouvindo, né? De conhecer a nossa voz, de entender como nós processamos algumas coisas. Afinal de contas, elas nos geraram. E há uma observação maior de quem está te vendo do que a de você mesmo. Então, conviver com isso, né? É importante que a gente primeiro admita que nós temos essas emoções, que nós temos raiva, que nós ficamos tristes, mas nós não podemos ficar parados nessas emoções. Né? Nós precisamos reagir. Então, nós temos algumas máximas aí do senso comum que disse que se eu choro muito hoje, normalmente a gente não fala que a gente vai sorrir amanhã. Mas quando eu sorrio muito hoje, é que amanhã eu vou ficar muito triste. Então, eu preciso controlar essa alegria. Interessante como a gente quer controlar sempre o aspecto positivo, mas uma supervalorização nas questões negativas. Não é? Ai, como é difícil conviver com o outro. Nunca foi dito que foi fácil, mas também que não é impossível. Por quê? As nossas relações, elas são fáceis, conviver com outra pessoa é muito fácil. O grande problema são as emoções e os sentimentos que aí estão. Então, se há coisas mal resolvidas, ressentimentos, mágoas, e é isso que é preciso se verificar nesse tempo. Por que fica mais difícil? Porque tem coisas que não estão curadas, não estão bem resolvidas, nós estamos empurrando. Né? Nós estamos dizendo que está perdoado, mas às vezes nós vamos guardando mágoas. No momento de uma discussão, a gente coloca tudo isso para fora. Então aí se torna mais difícil, até mesmo para conseguir dar conta dessa convivência. Né? Então, como eu disse, na nossa correria, as coisas ficam meio diluídas. Não é? E numa convivência mais próxima, as coisas começam a vir à tona. E como lidar com isso? Né? Então, se tem alguém muito feliz na casa, é tido como algo, às vezes até anormal, porque nós nos acostumamos tanto com o negativo, que se alguém é positivo, se alguém é otimista, né? Se alguém crê que vai sair dessa situação, que pode conversar, que pode ceder, que pode mudar o seu comportamento, parece que ele está fazendo algo muito errado. Né? Então, porque nós nos acostumamos, nós viemos também de um tempo em que a depressão ela é muito mais importante do que a cura. O calar-se, o aguentar sozinho é melhor porque isso mostra que você é forte do que você ficar falando das suas fraquezas. Mas não é simplesmente falar das fraquezas, é buscar saída juntos. Né? É tentar superar isso, é ceder em algum momento. Mas não é só você ceder. O outro também precisa ceder. Então é preciso que eu me conheça primeiro.
né? Se eu percebo que determinadas coisas me causam mal, por que que eu vou insistir em ter um contato com aquilo para me trazer um mal-estar? Não é? E aí eu fico triste, eu quero controlar as coisas por conta desse meu sofrimento. Então eu preciso entender que eu sofro, o outro também sofre. Que existem pessoas que são mais felizes, são mais resilientes, elas passam por dores, mas elas não ficam presas nas dores, elas buscam superar. E às vezes nos irrita muito o fato de ter alguém que conseguiu superar a raiva, que conseguiu ir lá pedir perdão. Perdão por alguma coisa que alguém fez para ela, não pelo que a pessoa fez, mas por ela ter sentido raiva por ter passado por aquela situação. Isso é uma grandeza. Então, há pessoas que ficam com raiva. Como que você faz isso? É como se você estivesse traindo. Então, por isso, na relação familiar, é importante que as emoções elas sejam permitidas serem expressas. Né? Você está com raiva? Ok, você está com raiva, vamos respeitar isso. Agora, quando passou aquele momento de raiva, agora vamos sentar e vamos conversar. Mas tem que ir lá e conversar. Qual é o nosso grande mal? Eu vou e falo para outra pessoa. Eu fico querendo que o primeiro mude o seu comportamento a partir das coisas que eu falo para o outro. Eu preciso ter coragem de chegar e dizer para ele assim, eu pensei isso a seu respeito, eu estou magoada porque você disse isso, não é? Então é possível superar, inclusive, as questões de tristezas. Há pessoas que elas ficam fechadas na tristeza porque elas têm ganhos. Não é? Todo mundo vem e fica ali super protegendo e fazendo coisas para ela. Então, fica super valorizando a tristeza. A tristeza ela é necessária, é preciso passar por momentos de dor, sentir. Há pessoas que elas se expressam a tristeza de outra forma. A tristeza ela é expressa de outra forma. Então, nós convencionamos muito as emoções. Né? É claro que é natural quando você está triste, você chore, você não sorri. Mas pode acontecer o contrário? Claro que pode. Né? É possível acontecer o contrário. São casos raros, mas acontecem. Né? Então eu passo a julgar a partir daquilo que eu estou vendo. E ali vai se enchendo de dor porque eu não converso, eu não dialogo. E o que é o diálogo? Né? O diálogo eu falo, você está me escutando e depois nós vamos conversar sobre o que eu acabei de falar. E a gente tem pensado de forma diferente. O que tem sido o diálogo? Eu falo, eu falo, eu falo. E a hora que eu estou falando, você já está pensando numa resposta e você não quer perder e eu não quero perder. Então é preciso que as emoções elas sejam expressas, é preciso auxiliar as crianças, os filhos a identificar, sabe o que você está sentindo? Você está sentindo raiva. Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa raiva para fora. Né? Existia um autor na psicanálise chamado Reich, que ele inclusive estimulava a quebra das couraças. A pessoa chegava até a vomitar, né? Favorecendo expor para fora essa raiva. Aí vamos falar sobre ela, vamos agora conversar sobre isso, mas a gente não pode, você não pode sentir raiva, você não pode ficar triste, você não pode apresentar medo de nada. Como assim você tem medo? Medo é normal, o medo ele é aprendido. A ansiedade é algo que você vai construindo a partir perante coisas positivas ou coisas negativas. Porém, a diferença do medo com a ansiedade é que o medo ele é algo real e a ansiedade é algo que é gerado, seja de uma coisa muito boa que você está esperando receber, seja de algo negativo, né? Que te causa ansiedade, você não dorme e ela vai se transformando em algo muito maior que é generalizado. Nós podemos falar em um outro momento acerca disso, né? A potencialidade que as compulsões elas adquirem e elas alcançam nesse período de desafio que nós estamos vivendo. Mas fica aqui a dica, né? A tristeza, a raiva, a alegria, o medo e também os afetos, eles estão no ser humano e a gente precisa aprender a identificar para buscar meios para colocar para fora. Então eu posso, de maneira muito construtiva, administrar a ocorrência, a viabilidade deles, entendendo que eu convivo com o outro e que o outro também tem determinados sentimentos e eu preciso respeitar. Assim, nós podemos construir esse caminho juntos. Não há receita, é tudo um aprendizado. E eu creio que nós podemos fazer isso junto quando nós nos pretendemos família, quando nós entendemos que cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de ver as coisas e elas precisam ser ouvidas, até mesmo para que haja uma compreensão também de uma maneira diferente daquilo que se só via pelo seu prisma, pelo seu ponto de vista. E assim, permitindo as expressões, conversar sobre isso, não depreciar, porque às vezes nós pais temos uma mania
muito feia, diria assim, de depreciar a dor do filho. Mas você está chorando por isso, mas é aquilo que causa dor. Então acolha, acalme, diz, olha, isso pode ter uma saída, nós podemos resolver de outra forma, não é? Às vezes você vê um adulto com sofrimento porque perdeu um gatinho, mas ele não pode falar isso, porque as pessoas vão depreciar, dizer, como que você não é forte, é só um gato, né? Mas na verdade talvez era a única companhia que ele tinha dentro da casa dele, cheio de gente, né? Então espero que entender, compreender o outro, se entender, né? Para melhor se relacionar, a partir das emoções que elas são físicas, geradas pelos sentimentos que são subjetivos, de gostar ou não gostar, a gente possa encontrar talvez aí um caminho para o melhor relacionar.